Arroba! E aí? Como é que você tá, brother? Tudo em ordem. Tá dando pra ouvir aí, legal? Tá bom, tá ótimo. É, Deu um tempinho aí de pegar uma água, relax, tranquilão? Deu, tranquilão. Boa, deixa eu só Eita. anotar aqui no chat aqui pra galera que hoje caiaques, universo do caiaque. Olha o Beto Newton. Voucher aí, ó. Voucher. Fala, Milton. Aí sim, ó. Rodrigão, remador de surf ski. Boa! Fala, Rodrigo. Xará. Boa. Ricardo. Ó, hoje a live é o universo do caiaque. Falar sobre caiaques e Ô, Padovan, dá um... Porque isso aqui depois a gente vai colocar lá no Spotify, Deezer, iTunes. Eu tô até Certo. considerando deixar de colocar lá no YouTube, porque fica uma coisa que não tá muito, assim, prática de pesca e tal, e a galera até que não tá vendo tanto. Mas com certeza botar pra turma depois ouvir. Conta pra galera um pouquinho do seu histórico aí, pra turma te conhecer. Quem não te conhece, pra turma te conhecer aí. Bom, eu sou fisioterapeuta de profissão, amante da pesca, do remo. Comecei a pescar pesco desde pequenininho, né? E começamos, como todo mundo, na modalidade caipira, varia de bambu, massinha, Bambuzinho, top. bambuzinho, lambarizinho. E acabamos evoluindo para pescaria com iscas artificiais, com bait. E 2010, mais ou menos, né, Rodrigão? Hum, Nós começamos meio junto aí, né? foi meio junto, exatamente. E 2010 aí começamos a pescar de fly. Já pescava, inclusive, de caiaque já. E aí uniu as duas paixões, né? Aí não teve como, né? Bateu e ficou, né? E junto com a parte de pesca, eu acabei também gostando um pouco das travessias, das remadas mais longas e acabei me aventurando no universo aí de expedições, de ultramaratonas a remo aí, que acabou, assim, a gente sendo um pouquinho mais conhecido, mas a gente nunca deixou as origens aí da pesca com caiaque, do fly. Top, top demais. Qual que foi o seu primeiro caiaque? Como é que foi essa interação aí, depois que você... Conta um pouquinho pra gente. Então, meu primeiro caiaque foi um Duck da Náutica, um caiaque aquele caiaque laranja que é para descer águas abertas. E o caiaque, como que eu posso dizer assim, ele não tem quilha nenhuma, ele é chato, ele dá 360 no mesmo lugar. Então, assim, é um caiaque difícil, pesado de remar para águas calmas. E foi aí que a gente fez a base do condicionamento nosso aí. Daí eu comecei a usar isso, não existia Deixa, caiaque de pesca. deixa eu só te interromper um pouquinho. A caiaque para águas abertas seria para mar? Como é que é o esquema aí? Não, Águas brancas, que seriam os caiaques de corredeira. de Seriam os corredeira. caiaques, isso, seriam os caiaques de águas brancas, desculpe se falei errado, mas são os caiaques de dois lugares. O Duck é um caiaque laranjão ou amarelo compridão, que é inflável. Deve ter 6 câmeras para você inchar na bomba do pezinho. E com ele a gente acaba... É mais usado, inclusive, para segurança de rafting também. Top. Os guias de rafting usam. É um caiaque extremamente estável, mas é meio arriscado pescar com um caiaque inflável, né? Se você acertar uma A garateia, um pedra, o trem. anzolzinho... E então foi com ele que eu comecei, porque não existia caiaque de pesca ainda. Pedra dá problema Aí, também ou não? A câmara dele é muito... Uma pedra então, pontiaguda, às vezes. Como é que é essa ele questão? é, ele é feito realmente para ter abrasão em pedra, contato em pedra, o Tá, atrito. Porém, às vezes ele acaba partindo sim, pegar uma pedra pontiaguda, uma ponta de galho, ele acaba entendi. partindo sim. Por isso que ele é feito em várias câmeras, inclusive, para se furar uma, você conseguir sobreviver na água com as outras ainda. Legal. E depois não tinha um caiaque de pesca. Logo na sequência, começaram. Já tinham lontrinhas, mas que ele era um caiaque que você
você adaptava ele, né? Não era especificamente para pesca, aí que veio o Hum, Barracuda e tantos outros aí na sequência. certo. E aí hoje tem muitos modelos, várias Nossa. marcas. Hoje estamos com bastante marca, inclusive marca importada, adentrando aí o nosso mercado E, nacional de e, caiaque de e, pesca. para a turma que, tipo assim, tá pensando em comprar caiaque, qual que é a faixa de preço que vai, mais ou menos? Vai de quanto a quanto, mais ou menos, assim, um caiaque para pesca? Olha, eu já tô com o meu aí já faz um tempo que eu não procuro muito não, mas eu Aham. acredito que varie aí aproximadamente aí de 2.000, R$ 2.500. Ele varia até você pegar os importados, acredito que tenha na faixa de 8.000, 7.000 por aí. Tem até caiaque de pedal que gira em 360. Esses aí importados são caros, né? São bem caros. Então, hoje, ó, eu assim, ó, o mercado nosso, o dólar, há 2 semanas atrás eu andei dando uma olhada, estava 5,66, né? Aham. Então o dólar está muito alto, né? Então o importado que está em estoque no Brasil já é complicado. É. Agora, o que vai chegar, que vai ser comercializado com esse valor, ele vai chegar muito caro aqui mesmo, né? Realmente, o produto importado é muito bom, uma tecnologia nova, né? Mas pesa no bolso. Não estou falando que não vale a pena, muitas vezes Aham. vale, até porque as embarcações que eu uso hoje para remo, de expedição, de competição, são. Hoje eu estou no stand-up também, mas são pranchas importadas, mas não vale a pena? Valer, vale, né? Depende do bolso de cada um, mas realmente o Isso. mercado dos importados está caro hoje. Tá, bem legal. Se. Só vou puxar uma pergunta de quem já fez aí, por exemplo. Ó, a pessoa tá doida para comprar um caiaque para usar em reservatório, vamos dizer assim. Essas represas e tal. É, marcas e modelos de entrada que você. Assim, o que é? O que seria mais ou menos o que você indicaria para poder fazer essas pescarias aí? O que considerar algum modelo que você indicaria da sua preferência mesmo? Vamos ver se é o meu ou dele, galera? Pronto? Oi, Voltou? pronto. Voltou. Voltou. Você Então, escutou? assim, ó, Uhum. eu escutei caiaque de entrada para É, pescar no reservatório, né? isso. Então, assim, ó, quais são as questões a serem levadas em consideração? Boa. Estatura, quanto que a pessoa tem de altura, o peso, se a pessoa já remou alguma embarcação, a dificuldade que ela tem na estabilidade do caiaque, o bolso. Outra coisa, a ideia, ela remar com a esposa, com o amigo, remar com mais outro, com o filho, né? Que seria um prazer imenso. Não vejo a hora de poder remar com o meu. Então, assim, Legal. vai remar sozinho, vai remar em dois, para decidir caiaque de um de dois lugares. Só que tem uma discussão muito grande a respeito disso. Não vou nem falar em É, qualidade. É o seguinte, onde que eu entro? Logo que você compra, que você inicia, você busca primeiramente um caiaque estável. Você só pensa na estabilidade dele. O que acontece? Você não tem controle de tronco. Você não sabe, a hora que ele pende para um lado, como que você resolve isso? Você fica com medo de virar, de perder as tralhas de pesca. E o que acaba acontecendo? Logo que você compra um caiaque estável, uhum. em aproximadamente um mês que você estiver remando com ele, o que vai acontecer? Esse caiaque, ou caiaque que é muito estável, que ele é largo demais, Aham, ele tem por certo. característica ser lento. Então, o que acontece? O que é fácil para você ter estabilidade, daqui a um mês você remando, você vai ver que aquela estabilidade, você já não precisa de tanto ela e acaba faltando na velocidade. Digamos que a hidrodinâmica de um caiaque, que é um caiaque largão, Isso, espaçosão, estávelzão, isso, o caiaque prejudica estável depois. é Uhum. largo demais. Então, depois, quando você tiver a ideia de fazer algumas travessias, algumas pescarias mais longas,
esse caiaque você vai sentir que não rende tanto quanto outros. Muito bem. Então, o certo seria a gente buscar um equilíbrio ou ter consciência que não é um caiaque para a vida inteira que às vezes você vai ter. Então, às vezes, você vai ter que ter um caiaque que te atenda à necessidade daquele momento, para que mais para frente você possa ter um caiaque que futuramente as suas prioridades vão mudar. Ótimo. Então, pode ser que para você ficar satisfeito lá na frente, você tenha que mudar o caiaque. Uma opção para não ter que fazer um investimento 2 vezes em pouco tempo, ou é você treinar do amigo, ou você pegar um caiaque que às vezes não seja tão estável assim, mas você tenha condições de ter uma remada assim, confortável e com velocidade também. Que você consiga ter um equilíbrio entre os 2 pontos, entre estabilidade e velocidade, por exemplo. Qual modelo, na sua opinião, você pegaria hoje desses de entrada? Tem algum assim que você escolheria? Preferência Então, sua mesmo. Tá, eu sempre remei barracuda, eu sempre fui... eu sempre remei o caiaque da Caiaque Lontras, né? O meu primeiro também foi um barracuda. E eu lembro o seu verdinho. Eu lembro o meu verdinho, exatamente. Isso. Eu lembro do seu caiaque. Então, assim, ele é um caiaque que ele tem várias características importantes. Que, assim, ele tem estabilidade, ele tem velocidade, uma velocidade boa para um caiaque de pesca. Ele, quando você rema, você consegue manter a direção da remada legal. E uma característica muito bacana dele, ele evoluiu também. Antigamente acumulava água no deck, acumulava água no bagageiro, hoje não acumula mais. Evoluíram nessa questão. A cadeira também, encosto, mais confortável. Então, nós vamos conversar sobre cadeira. Mas assim, uma coisa que eu levo muito em consideração é a espessura da parede do caiaque. Certo. Por quê? O meu já derrubei do rack do carro, eu já raspei em craca. Então, assim, craca são aquelas formações na rocha que ficam muito afiadas e que viram uma navalha ali. Então, se você está pescando no espumeiro, num costão, em água salgada, bate a onda, te leva, a hora que entrar aquele peso do caiaqueiro, do caiaque em movimento embaixo daquela craca, vai fazer um rasgo no caiaque. Existem caiaques que têm espessura da parede grossa, que a gente consegue soldar ele. Você vai com um aquecedor, com um soprador térmico, você consegue pegar um retalho daquele material de polietileno e fazer uma solda ali e fica 10. Fazer uma solda com plástico ali. Isso. Agora, um caiaque de espessura de parede fina, você já não consegue com tanta facilidade assim. Certo. Então, o meu gosto particular em relação ao caiaque Lontras é realmente a espessura. Não é o caiaque o mais leve, mas passa longe de ser o mais pesado, tá? E tem essas possibilidades. É um caiaque rústico, que você pode arrastar ele numa mata, numa areia, que ele não vai prejudicar de maneira alguma o caiaque também. Beleza, bem legal. Bem top. Cadeirinha, você perguntou da cadeirinha. Ah, cadeirinha. Então, a cadeirinha, antes eu pensava assim, Nossa, né? eu sofria com a minha lombar, viu, cara? Eu acho que é porque eu tava mais gordinho na época, mas... Ó, nós vamos... Depois me lembra a respeito da lombar. Anota aí para você me perguntar a respeito da lombar. Beleza. E nós vamos voltar nisso. Tá. Cadeirinha. O que acontece? Quanto mais baixo o centro de gravidade no caiaque, mais estável ele vai ser. As embarcações como surf ski, K1, que são aqueles caiaques olímpicos ou caiaques de competição entre os mais rápidos do mundo, ele é tão baixo e não existe cadeirinha. Se você sentar 4 dedos do ponto mais baixo, ele vai virar na hora com você. Nossa. Muito provavelmente. Muda o centro de gravidade todo. O centro de gravidade baixo é o que vai estabilizar o caiaque. É importantíssimo o centro de gravidade ser baixo. Quando a gente fala em cadeirinha em água parada, tranquilo. Cadeirinha no mar já vai mexer bastante o caiaque, né? Então, assim, nós temos a gente busca comodidade na pescaria, né? Eu me incomodo com a cadeirinha. Eu não gosto da cadeirinha, eu sou raiz.
É porque você é Eu não, remador bruto mesmo. então, eu não gosto da cadeirinha, porque Você é assim, muitos remador nível falam assim, profissa já, Paddock. não é nem profissa, mas eu penso o seguinte, Ah, a água está no contexto do caiaque. Molhar é a o interação. traseiro para mim é o de menos, É a interação. entendeu? Eu não esquento a cabeça, é a interação, é o barulho, é sentir água gelada nas mãos, escorrendo pelo cabo do remo, pela haste do remo. Então, assim, mas assim, o que acontece a cadeirinha? Se Uhum. a pessoa tem problema de estabilidade do caiaque com a cadeirinha, não aumenta muito o seu centro de gravidade. Mantém ele baixo, que se você ficar parado, o corpo já vai estabilizar o caiaque, Uhum, tá? uhum. Agora, a cadeirinha, o que acontece? Tem que tomar cuidado em algumas situações. Se você está numa expedição, você precisa passar por baixo de um... Primeiro descendo o rio numa expedição, tem um tronco de uma árvore, você pode deitar no caiaque, como que você vai tirar a cadeirinha rapidinho? Né? Isso vai dar uma porrada, é perigoso até quebrar o caiaque, quebrar a cadeirinha, então a gente tem que estar bem esperto com esse tipo de coisa, tá? Mas realmente, para quem tem problema na lombar, para quem quer fazer uma pescaria mais parada, tranquila, Uhum. ela é importante. Ela ajuda, ela torna-se a para a gente sair Instrumento da de conforto ali. isso, é um instrumento mais de conforto. Para quem está na posição sentada, bumbum direto no deck do caiaque, para levantar em pé, faz mais esforço de quem já está sentado a 4 ou 5 dedos do nível do caiaque. Facilita também. Então, Perfeito. assim, a cadeirinha veio para facilitar. Veio para facilitar e trazer comodidade. Não se aplica a todos os tipos de pescaria também. Por que eu digo isso? Pescador de fly, quanto mais limpo o deck do caiaque, Melhor. é muito melhor. É. Eu, às vezes, já acontece de eu enroscar, às vezes, a linha de fly até no dedo do pé, né? Aí você sai Acontece levantando. demais. Então, não, Botando a frestinha aqui. parece curva de rio, né? Sem É. contar no puxador do caiaque, quando a linha enrosca lá na proa, lá na frente. Putz, lá vai você ficar de Tem quatro que no caiaque, quatro ir apoios tirar ali, da ir lá pontinha. tirar, ou usa a ponta da vara para dar um toquinho na linha e desenroscar. Mas é um item de maior conforto para o pescador realmente. Legal. Vamos ver aqui que tem umas perguntas aqui da galera. Ahn, vamos ver essa aqui, ó. Do Pedrão. Obrigado pela pergunta, Pedrão. Para uma pessoa que de vez em quando pode levar o filho ou esposo junto, vale a pena comprar um caiaque duplo? Só o duplo. Não exige, assim, ó, são poucos caiaques que te dão caiaques de uma pessoa somente, de um remador, que te dá segurança para você carregar uma segunda pessoa. Quanto mais peso a gente coloca no caiaque, mais assim, mais perigoso fica, mais instável ele fica. Então, com muito peso no caiaque, não é legal e muitas vezes pode elevar o peso que comporta o caiaque de acordo com o fabricante, né? Então, assim, caiaque vai duas pessoas, me interessa se é um adulto, uma criança ou dois adultos, caiaque duplo. Algum modelo que você indica? Também é Ah, lontras ou não? então, o caiaque Orca, ele tem assim, eu remando sozinho com o Orca, eu consigo colocar uma velocidade. O problema, o que a gente mais gasta energia no caiaque é para a gente ficar acelerando ele, porque manter a Sai da velocidade. inércia? Isso, perfeito. Porque Top. a gente manter ele em velocidade é tranquilo. E o segredo para remar mais longe, não, o segredo para remar mais longe não tem a ver com a força, tem a ver com a cadência, né? Com a regularidade, com assim, com o ritmo, No né? ritmo. Tem muito mais Uhum. a ver com o ritmo do que com a força. Então o caiaque duplo da Lontras, o Orca, ele é um caiaque que sozinho, às vezes eu consigo remar, na verdade eu consigo remar com ele sozinho mais rápido do que um caiaque de uma pessoa só. Por Então, quê? assim, porque ele é um caiaque, embora ele seja mais largo, quando você está com pouco peso nele, ele não afunda tanto. Então, diminui o atrito dele com a água e Entendi. ele tem uma proa cortante. Então, ele tem uma proa cortante e que também flutua bem também, planadora também. Então, isso Uhum. faz com que rende bastante a remada também. Olha que interessante, bem legal. Ó, vamos ver aqui que tem mais pergunta aqui. Ó, já mandaram uma pergunta aqui, eu vou ler do chat, porque as outras ali eu vou puxar depois.
O JR Dante, obrigado pela pergunta, JR. Juninho. Juninho, né? Eu pensei que fosse Júnior. Ricardo, você acha que na pesca de tilápia rendale, em pé ou sentado, tem mais resultado? Foi a pergunta que ele mandou aí. Nós começamos desbravando na época, acho que 2014, 2013, mais ou menos, as represas do sul de Minas ali, Tilápia Caconde. selvagem bicho esperto, hein, velho? Então, ficou nisso, né? Assim, Alô. Pera aí que deu uma travadinha. Galera, vocês estão me ouvindo? Aí, voltou. isso, ligaram aqui, deu uma atrapalhada. Boa. Então assim, o que que acontece? A pescaria da tilápia, se for para pescar em pé, tem que alongar o arremesso, o cast. Tem que arremessar longe, porque tem que tomar cuidado como levantar no caiaque. Balançou demais, tilápia já vai Tchau. afundar. Que vibra, né? Dá muita vibração na Vibra. água, né? O caiaque, porque assim, para ficar em pé, ninguém sai da posição sentada com os dois pés rápidos em cima do caiaque. Você coloca um pé ou outro. Então, nessa de colocar um pé e outro primeiro, você dá uma balançadinha. Isso, perfeito. Chacoalhadinha. Você dá essa balançadinha é o suficiente, muitas vezes, para a tilápia selvagem afundar. Então, assim, eu sou a favor de pescaria em pé, adoro, a maioria só pesca em pé, mas a gente tem que fazer um arremesso longo e também evitando da linha cair em cima do nosso alvo ou próximo da tilápia. A gente tenta só fazer o líder cair próximo dela. Beleza. Né? Apresentar a mosca, não a linha, né? Mas assim, pescar sentado, você, para quem está começando, não tem a manha de chegar de maneira sorrateira, é uma estratégia boa. A partir do momento que já tem a manha de ficar em pé, de não fazer barulho, de manter o equilíbrio, pescaria em pé é prazeroso e sem contar ver o estouro dela, que tilápia estoura na mosca seca, sim. É uma batida deliciosa, é apaixonante a pescaria. Eu vou aproveitar para te perguntar, então, sei lá, 2 padrões de iscas que você gosta de utilizar aí para tilápia seca e 2 ninfas. Vamos falar aí. A turma vai dar risada. Elk Haircats. É que Haircats, né? Eu falo que eu gosto de Elk Haircats, mas experiência com tilápia em lago selvagem não tem. Não, é fantástico. Se você começar, você não para. A gente brinca que é a truta do interior. É a truta do paulista, porque assim, é tão técnico e essa mosca deu tão certo. Essa mosca deu tão certo para pesca de tilápia que se arremessar com cuidado, ela estiver por ali, dificilmente ela não bate. É bater e pegar. Isso onde é que vocês pescam? É de manhãzinha e de tarde ou, enfim, não tem um horário fixo? Então, não tem horário fixo, mas legal, assim, aconteceu quanto mais mexido também está um pouquinho, mais fácil é porque diminui a visualização do peixe para o pescador. Não do pescador para o peixe, que nem sempre a tilápia consegue pescar no visual, porque quando você viu ela, já te viu faz tempo. Então, muitas vezes você fala assim, o local da tilápia, onde que é? O local da tilápia, ela fica aproximadamente 3 metros da margem, 2 metros da margem, que ela fica caçando por ali. Então, a gente arremessa o líder próximo dela, não a linha, de maneira sorrateira, a gente não arremessa, não joga a isca, né? A gente apresenta a isca, faz aquela caída suave e vem recolhendo vagarosamente e é só partir para abraço, né? Que top, muito legal, muito legal. Vamos pegar aqui, tem mais pergunta, hein? Vamos lá. Esse aqui é do Rafael TBZ, abração, Rafael. O brother já teve aqui também. Meu maior problema pescando de caiaque é a dor na cervical. Como amenizar isso? Então, coluna lombar. A coluna lombar não é apenas um segmento. A gente não pode pensar só na cervical, na torácica, na lombar, na sacral. A gente tem que pensar como um todo. Então, o que acontece? Tem problema também na coluna, hein, Rafael? Então, de caiaque, cara. Primeira coisa é o seguinte. Não só, né, de caiaque. Manter a postura. Você tem que manter a postura, ficar alinhado. Você tem que manter a postura. É um vício, né, de ficar meio que igual um trem arqueado. Assim, mas deixa eu dar uma dica importantíssima para vocês. Aí, boa. Postura. De fisioterapeuta. Galera fica assim, largado, né? A postura, o que é? A postura é
é isso aqui, ó. Não é só levar a cabeça para trás. Você está comprimindo mais ainda, entendeu? Então, o que é a postura? Faz de conta que tem uma linha puxando você para cima. Então, ó, olha a Aí, ó, diferença nós somos minha. um peixinho sendo puxado na Ó, linha. isso! Então, a postura correta Ah, não é só boa. levar, não é levar a cabeça, ombro para trás. Ela vem como um todo. Vai de você sentar em cima dos ossinhos do bumbum, os isquios, e alongar. Só que para isso, ó, eu vou ficar na postura correta, vai dar 5 minutos, vai me dar O tempo cãibra. inteiro tem que estar Vai policiando. cansar. Então, o que é preciso pro... E segunda coisa, uma coisa muito importante. Se tiver alguém da área da saúde aí, o pessoal já vai reconhecer isso daí de cara. O que acontece? A gente não consegue manter uma postura correta se a gente tiver encurtamento da cadeia posterior do membro inferior. Então, assim, ó, isso entra o quê? A musculatura, principalmente os isquiotibiais, que são os músculos posteriores da coxa, e tem a parte neural também, que são os nervos que saem da coluna e vão até a sola do pé. Então, o que é necessário? Fazer bastante alongamento da cadeia posterior e fortalecimento do core. O que é? São os músculos estabilizadores do tronco. Então, a gente Muito precisa bem. se preparar para a atividade que a gente faz. Isso daí, com certeza, alongou, manteve a postura. O início é difícil, só que tudo é questão de treino e o corpo tem o dom da adaptação. Top. Bem legal. Então fica aí a dica para todo mundo, cara. Não é só sair lá pescando. Quem tiver mais gordinho, igual eu engordei nessa quarentena aí, vamos tentar também emagrecer, Quem né, não, Padova? né? Tem que dar uma emagrecida também para ajudar, né? Todo Senão, mundo. boa. Vamos aqui, tem mais uma. O Pedrão mandou mais uma aqui, ó. É melhor usar varas mais compridas quando estiver pescando de fly. Qual é a sua opinião aí, Padova? O que você vê? Ó, Alguma na, preferência sua, insight? Então, na verdade é o seguinte, o que acontece? Eu gosto de vara curta, questão de guardar, de carregar, e embora as varas longas facilitam um pouco mais o arremesso mais distante, eu tenho essa impressão que as varas mais longas a gente consegue atingir uma distância um pouco maior, não precisa mais que 15, 20 metros para fazer capturas, inclusive dos peixes mais ariscos. Então, eu dou preferência para quê? Para vara curta. Por quê? Porque eu sou de me enfiar nos buracos. Então, normalmente os peixes, a maioria dos peixes estão enfiados em estruturas, né? Então a gente É. entra embaixo de uma árvore, quanto menor a varinha, a probabilidade de você quebrar ela, na minha visão, é menor, né? Então eu gosto, Foi mal, mano. eu Os não, caras estão de mas sacanagem no chat ali, ó. não, mas Ai, ai, daqui palhaçada. a pouco Mas aí, a sorte deles é que eu tô cego, vai eu tô sem voltar. óculos e eu não enxergo tanto. Ó, foi o Luiz Piva Filho, Ah, oficial esse é aqui. um amor, esse é um amor. Mas você tava falando. Então assim, eu prefiro as varas mais curtas para a gente poder ter assim, ter uma segurança maior no cast Mobilidade. e isso, maior mobilidade e também para carregar ela. Eu prefiro a Manuseio. varinha curta até pro case menorzinha. Qual que é o equipamento? Só fazendo um parênteses aqui, saindo um pouquinho do tema do caiaque, mas foi legal, porque você citou sobre as tilápias. Qual que é o equipamento que você usa para poder pescar tilápia? A turma briga com a gente um pouco, mas assim, esses peixinhos de até 1,5 kg por aí, vara 3 e 4. Top. Vara, Eu, ta... eu tava até pensando em porque. pegar uma tilápia na vara um dia. Eu tava assim, novo. Se pegar Não, uma tilápia. é fantástico. Só que a gente corre o risco, às vezes, de ter uma surpresa, né? Tá Uhum. acontecendo em algumas represas aí que tem amigo meu pescando, de você pescando tilápia e entrando no pacu. Nossa. Então, quer dizer, você Legal. vai ter que fazer o que o Gerson Cavamoto gosta de dar ponta de vara e trabalhar na linha, Deixar levar. É na linha. né? É. Senão, E, e, e só aproveitando, né? O líder que você usa, finalzinho, tippet, qual que é? 0,20 da marca aço. 0,20 a marca aço, comprimento total dele que é os 2,70 m, 3 metros, Normalmente eu uso 1,5 vezes o tamanho da vara. 1,5 vezes o tamanho da vara, tá, legal. Isso. E as iscas que você estava utilizando, que é tamanho de anzol ali? 14, 12,
16, o que é? Varia nessa faixa? 10, 12, 10, normalmente. 12, maior um pouquinho, 10, para 12. atrair mais ela também, essa Isso. questão. Ah, outro dia veio um amigo, o Arnica. Ele veio pescar nos lagos aqui em casa. Aqui eu moro num lugar que tem, num condomínio que tem 3 lagos. E ele veio, mas desse tamanho, assim, ó. Nossa, tipo o anzol para pegar peixe de couro, sabe? E ele colocou uns pelos e tal, e eu comecei a tirar sarro dele. Falei, esquece, olha as minhas moscas que É, delicadas. E ele parecendo, não sei, eu acho que ele usar para espanar, para tirar o pó de algum lugar, né? Eu tirando o sarro dele. Para quem que saiu a maior tilápia para nossa, ele. cara, vai zoar, vai. É desse jeito, é Então é desse jeito. complicado. Mas ela um pouquinho maior atrai um pouco mais também. Tá, legal. Às vezes tem menos ação, mas de repente pode sair uma maior, né? Às vezes tem menos ação das menorzinhas que enche o saco, porque Uhum. tilápia na Elk Haircats tem hora também que só vem as pequenininhas, né? Então às vezes a Aham. gente tem que fazer o arremesso um pouco mais fora da margem, um pouco mais para dentro da água, para tentar atrair A as maior. maiores que às vezes estão mais profundas. Mas Legal. normalmente as menorzinhas eu tenho essa visão que elas estão mais próximas da margem, normalmente. Uhum, uhum, uhum. É, muito bem. Então, em relação ao caiaque. Ah, uma coisa, tinha até um brother meu aí na live, e a gente foi uma vez, a gente estava lá em Cabo Frio, Búzios, tinha uma praia lá e o pessoal tava alugando uns caiaques. Aí, eu acho que você vai criticar demais essa história, porque eu achei um pouco diferente. Os caras cortam no caiaque e aí eles botam um painelzinho de vidro ou de acrílico, não sei o que é, para as pessoas enxergarem os peixes. Só que isso deve acabar com a dinâmica do caiaque, né, cara? Eu não sei. Eu acho que pode prejudicar, que é uma gambiarra, né? Na verdade, E assim, aí? ó, normalmente esses caiaques, eles são, esses caiaques, tem caiaque de fábrica já, dessa maneira, já que já vem, Ah, tá, muito bem. são caiaques de fábrica, porque não é fácil fazer vedação e a água, a tendência a água é jogar esse acrílico para cima, esse vidro, então não é fácil fazer Tá, vedação. Então, normalmente esses caiaques são de fábricas, já feito assim. E para quem pesca de fundo, né, como é que chama, pindocando? Tem um nome Jig. de jig, isso, É, de jig. Aí acho que o pessoal vê mais, né? tá. Interessante. Tá dando uma travadinha, vamos esperar ele Curte voltar aí. Aí, aí. Então o pessoal acaba curtindo mais, né? Isso daí para o pessoal ver o peixe no fundo, né? interessante. Cara, mas nesse dia, eu não sou lá tão leve e esse amigo meu, ele tá com um sobrepesinho caprichado. E, e aí a gente foi remando, na verdade tinha só um remo. E começou a entrar água, cara. Começou a entrar água, começou a entrar água. Eu falei assim, ô, calma aí, Fernando, você tá remando errado, velho. E presta esse remo aí. Aí eu fui com o remo e remei, tipo assim, mais forte e mais fundo. Aí o caiaque fez assim, ó. Pum! Entrou Putz. muita água, cara. Entrou muita água. Aí ele falou assim, velho, não é assim. Como é que é o jeito de remar mais adequado? Existe algum esquema que você faz sobre distribuição de peso quando tem duas pessoas? É a mais pesada atrás ou não? Dá uns insights aí para a gente entender isso melhor. E principalmente a questão de remar, porque eu acho que tem técnica envolvida que às vezes a gente não sabe, não entende o que é que está por trás disso aí. Tá, me lembra depois de falar sobre o mais pesado atrás. Tá, Mas beleza. assim, por exemplo, a gente vê, assim, ó, não fiquem bravos comigo, mas eu sou totalmente transparente. Então eu vou Legal. Esse aí falar que a gente se quer. eu já errei também, todo mundo errou, todo mundo começou um dia, mas deixa eu falar uma coisinha, muita gente criticando o caiaque. Ah, esse caiaque é lento, esse caiaque não mantém a direção, Hum. o trekking dele é ruim, só que é o seguinte, galera, e o pescador? Como que tá? Tá todo mundo julgando o caiaque. Como que tá a remada desse pescador? Né? Doido. Então, às vezes o cara assim, ó,
primeira coisa, no caiaque, para remar, postura. Se o cara ficar encostadão lá atrás, assim, ó, o cara já não vai conseguir remar, o cara não consegue empregar força. E a força não está no braço, está no tronco, está no corpo. Então, assim, primeira Doido. coisa, postura. Joelhos levemente flexionados, joelho reto, vai ser uma porcaria a sua remada. Então, assim, ó, Boa. joelho levemente flexionado, com apoio, o pé tem que estar apoiado. Existe aquelas laterais quadradinhas recortadas na frente do caiaque, não é para ficar bonito aquilo, é para apoiar os pés. Vamos apoiar os pés ali, joelho levemente flexionado, postura, e o remo não é a gente remar com o cotovelo flexionado. Então, um lado que vai entrar lá na frente tem que estar com o braço esticado. A pá do remo, quanto mais para frente entrar, melhor o aproveitamento da remada. Outra coisa, uma coisa importantíssima, já aconteceu muitas vezes de eu estar passando de eu estar remando, treinando para competição, para travessia, alguma coisa, e de repente eu vejo uns pescadores de caiaque, e eu tô com embarcação de competição, não tô com embarcação, então a gente chega rapidinho nesses caras. E eu vejo os caras assim, aí eu paro, eu falo, não, vou dar uma dica para esses caras. É sacanagem minha ver o erro, passar reto e não ajudar eles. Hora que eu chego perto, Rodrigão, o que está acontecendo? Os caras estão remando com o remo de ponta cabeça. Entendeu? Então, a gente tem que saber que o remo tem a posição correta dele entrar na água. Aí, legal. Eu vou até fazer o Será que tem seguinte. como mostrar Me pra dá um gente? segundinho. Vamos. Ó, Legal que ele vai mostrar aí também, galera. Que às vezes, né? então vamos lá. Voltei. Boa. Então, o que que acontece aqui, ó? Olha, só poeira só, isso daqui tá Eu vou ter que guardado. colocar isso no YouTube, cara. Eu vou ter que Não, colocar. vamos Não tem lá. como. E aí? Ó, o que que acontece? Essa parte mais pontuda aqui, ó, é para cima. Esse lado aqui é para baixo. Quando o remador fica remando dessa maneira, por mais que a parte côncava esteja na posição correta, mas o remo dessa maneira, de ponta cabeça, o que acontece? Você não tem rendimento, a remada fica instável porque vibra demais e assim, e muitas vezes, além de tudo isso, o cara está remando com o cotovelo flexionado, a mão da frente que está entrando flexionado e assim, o cara tá com a perna esticada, sem apoio. Então assim, ó, antes da gente falar do caiaque, a gente tem que tentar ser um bom remador. Por que que eu digo? Se você der um caiaque ruim na mão de um remador bom, ele vai andar muito mais do que um caiaque bom na mão de um remador ruim. Legal. Entendeu? Então, assim, ó, é legal ter o caiaque bom, mas a gente tem que evoluir como remador. Não tô falando que ninguém precisa ser atleta, ninguém precisa estar no peso, ninguém precisa querer performance, mas assim, quanto melhor for a qualidade da sua remada, mais prazerosa vai ser a nossa pescaria. O objetivo é esse aí. Ficar tendo desgaste à toa. E outra coisa. Começar a batalhar contra o remo e o caiaque, né? Não. E outra coisa. Uma coisa bacana também, o que que é? Assim, ó. A gente não briga contra a água. E a gente, assim, ó, a gente tem que remar a favor dela, né? Assim, a favor dela, eu digo como? Você tem que sentir o caiaque fluindo pela água. Então, existe uma velocidade de cruzeiro, existe uma velocidade de conforto. Você querer passar de 6 km por hora, de 7 km por hora, com caiaque de pesca, remando, o caiaque, você tem um alto gasto energético e você não vai conseguir melhorar muito mais a velocidade dele. Então, não tem por que querer se deslocar uma velocidade acima. O caiaque começou a abrir muito a água na proa dele, começou a levantar muito água, fazer muito turbilhonamento na frente dele, diminui o ritmo que você está acima do que é para estar. Olha que legal. Isso é muito importante, porque às vezes o cara tá lá, e não é para isso. Vai mais na manha que ele vai fluindo, você gasta menos energia
você não está batalhando contra o caiaque, contra o que ele foi Isso. projetado para, né? Perfeito. Perfeita Legal. colocação. Não, show de bola. Vamos aqui, ó. O mais É, pesado, aham. Rodrigão, para aquela pergunta, mais pesado sempre atrás. Ah, muito bem. Vamos voltar nela então. É. Então, assim, ó, vai remar em duas pessoas, o mais pesado atrás. Quem vai ditar o ritmo? O mais fraco. Como que eu, que tô, É, primeiro que o de trás, e sempre normalmente assim, ó, o mais fraco, ele vai remar. Se você colocar uma cadência, se eu sou mais forte, eu vou colocar uma cadência mais forte, o mais fraco vai, não acompanha. ele não Vai acompanha. atrapalhar, né? Ele vai atrapalhar, né? Isso. Então, deixa o mais fraco ditar o ritmo e o mais forte acompanha. Se por acaso o mais levinho for o mais forte, se não tiver tanta assim diferença de peso, você pode colocar a pessoa que tem mais experiência do remo para remar atrás, Uhum. para não ficar batendo o remo na cabeça, pá com pá, entendeu? Então assim, um dita o ritmo do outro e nesse início, o que é legal que dá para fazer também? Direita, esquerda, direita, esquerda. Daqui a pouco não precisa mais falar. Eles vão através do ritmo e de escutar o barulho da pá entrando na água. Aí entra a interação e dois viram Legal. só. Olha que legal, galera. Bem legal, hein? Show de bola. Vamos aqui na. O Pedrão tinha feito aqui. Usa algum tipo de basket ou pad para organizar a linha na pescaria de fly? Ou deixa limpo o caiaque? O que você faz? Então, eu tenho fama de meio índio, sabe? A turma fala que eu sou meio índio nas coisas que eu faço. Então, eu gosto de deixar a linha solta. Só que se eu deixo a linha muito solta e uso pouca linha para dar aquele tiro final, para desenrolar tudo, se essa linha ficar na água, ela vai ter um certo atrito na água Certo. que não vai conseguir sair tudo. Então, quando eu quero fazer um arremesso um pouco mais longo e eu vou dar aquele último tiro, que é para tirar bastante linha, para mandar bastante linha para a vara, aí o que eu costumo fazer? Eu costumo deixar a linha no deck do caiaque. Tá. E às Bacana. vezes, quando eu vejo que a linha está embramando um pouquinho, aí eu dou uma lubrificadinha e toco o barco. Aí já resolve o problema. Boa, boa. Tá, bem legal. É, Muito bem. Aí o pessoal tava falando aí de. O que foi que a turma falou? Ah, a turma falou. Acho que você não vai gostar disso, não. Falaram de motor elétrico aí, pra caiaque. Não. Então, é Nem. assim, ó. Eu já tive muito mais preconceito, né? Eu já fui muito mais rebelde, né? Mas, Puritano. não, mas assim, ó. Não, na verdade, puritano nunca, mas assim, eu tô brincando. Eu não posso julgar a minha capacidade no remo de outra pessoa que não tem a mesma capacidade e gostaria de fazer uma pescaria numa quilometragem, numa distância um pouco maior. Então, assim, eu já cansei de puxar amigo de caiaque. Então, assim, eu acho válido o motor elétrico. Eu pessoalmente não gosto, mas eu não posso julgar quem gosta. Eu acho que Claro. conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai aprendendo a respeitar um pouco mais as pessoas, as diferenças e aprendendo que tem gosto para tudo, né? O problema do motor elétrico é quando acabar ele vai se transformar num peso, ele pode enroscar mais a linha, mas aí é a opção de cada um, mas eu acho É, válido. Eu acho tá. válido sim. O problema é esse motor elétrico, o motor elétrico, beleza. E esse motor a combustão, uma barulheira. Se alguém quiser chamar eu para pescar com esse motor, eu já falo que eu não vou já, entendeu? É. Então Aí esse muda um pouco o propósito da coisa. não, por quê? Porque a gente gosta de uma pescaria mais técnica, né? Então ficar esse barulhão, eu não gosto. Agora, se for um motor elétrico, sem problema algum. Legal. E pedal? Pedal, assim, eu sou do remo, né? Eu não tem Céu do como. Às remo. vezes eu durmo sonhando que eu tô remando. Mas assim, Legal. eu acho válido também. Eu acho bacana. Hoje no mercado, tanto nacional como os importados, nós temos uma linha grande de caiaques a remo. Claro, quem puxou isso daí, quem começou com isso daí foi eu acredito que tenha sido a Hobby, né? Mas hoje nós já temos algo mais em conta no mercado nacional. Realmente eu vejo muita gente falando que a qualidade não é a mesma, até porque quantos anos de tecnologia, de estudo, né? Uhum, claro. De desenvolvimento eles têm,
mas eu acho que foi um grande passo já para o mercado nacional eles colocarem, e eu acho que quanto mais marcas tiverem essa competição, né, faz com que cada vez mais eles busquem a melhoria pelos equipamentos, né? Excelente. Perguntaram aqui qual que é o produto que você usa para fazer a limpeza, a lubrificação da linha lá na sua pescaria. Eu falei que eu sou índio, né? O que você usa? Aquela. Como que chama? Era para estar aqui Silicone? atrás. Isso, o siliconezinho A base de de água? cabelo. Aquele siliconezinho de cabelo ainda eu uso. Eu De comprei cabelo. dois em. Isso, eu comprei dois em Depois Em você acha, 2000 em 2010, 2011, eu comprei dois, eu tenho até hoje. depois você acha o nome dele aí, Tá ou joia. tira uma foto, me manda, e aí eu vou botar no Stories pra galera ver também quem tiver Maravilha. interesse. Show de bola, valeu. Maravilha. Aqui o Júnior tá perguntando, Ricardo, caiaque no Rio. Aí antes da pergunta específica dele, alguma dica pra turma que tá querendo ir pescar de caiaque no Rio? Em questão, Então, algum geralzão assim. Porque senão é Rio um tema é. para uma conversa, né, inteira, né? Eu acho. Isso, Rio é uma pescaria que eu mais gosto. Eu amo pescaria de rio. Na verdade, eu não gosto de pescaria fácil. Para mim, tem que ter dificuldade mesmo. Eu gosto daquele que a turma fala, putz, pescar lá é impossível. Pô, vamos lá, vamos Esse que é armar bom, uma né? dessa? Testar e ver como é Nossa, que faz. essa, Vamos resolver esse essa, problema. essa que eu gosto. Primeira coisa, pescaria de Legal. rio. Eu acho que o pescador de fly, ele tem que estar muito bem preparado com o seu equipamento. Por quê? Toda hora, não tem como. Você vai enroscar numa vegetação, numa pedra. Como é que você vai lidar com isso daí? Então você tem que rapidamente dar linha, sentar no caiaque ou ajoelhar no caiaque, ou mesmo remar em pé, mas você tem que virar o caiaque rápido. Então tem que ter um domínio da vara, da linha, tem que estar arremessando bem de preferência, né? Agora, o domínio do caiaque tem que ser enorme. É. Né? Eu já tive vários amigos de caírem, passarem apertado. Uma vez fizeram uma expedição no Mato Grosso, que dois viraram na mesma corredeira. Dos dois caiaques foram para baixo no rio em alta velocidade. Eu tive que optar primeiro por salvar um. Aí eu peguei um, levei ele para uma árvore, ele ficou segurando, eu recuperei. Ele perdeu uma vara caríssima na época, não lembro que vara que era. Aí eu consegui achar a isca, aí começamos a puxar a linha para esvaziar o carretel para conseguir chegar na vara. E nisso, depois, enquanto ele ficou segurando e recuperando os equipamentos, eu saí rio abaixo para salvar o outro remador. Nossa Todo Senhora. mundo salvo, mas assim, era 5 horas da tarde, era o dia mais frio do ano no Mato Grosso, e a gente precisava montar equipamento, os dois molhados, no caso. Né? Então, assim, tem que ter domínio do caiaque. Quando eu falo domínio, eu falo em fazer curva, não somente fazer curva, muitas vezes, remando para frente, mas uma curva rápida usando o caiaque, o remo como freio. Aquela afundada Então, no remo. isso. E muitas vezes remando ao contrário, remando para trás para você virar na hora. Por quê? Porque a gente não sabe muitas vezes o que tem para frente. Se tem corredeira, se tem tronco, se tem uma queda d'água. Então, assim, você vai muitas vezes pelo que você está escutando, pelo volume, pelo spray de água que aquilo forma. Tem uns spray de água e um barulho que você não tem coragem, você tem que fazer uma portagem. Né? Outra dica também é assim, quando a gente fala em rio, é subir o rio depois. Né? Subir o Isso rio. aí. Então, quer entrar nisso daí? Vamos falar, porque eu acho que a galera, muita gente pensa, descer, beleza, às vezes, né? Mas Isso. é aí que subir que é o rabo. Aí fica pensando em logística de, nossa, de dois carro. carros e não sei o Isso. quê. E como é que você acha sobre... O que você tem para passar pra gente sobre isso? Então, é que nem assim, é que nem brincar de esconde-esconde. Você vai se escondendo atrás das estruturas para remar. Então, qual é o segredo? Fazer uma leitura muito boa do quê? Da velocidade do rio na descida. Então, a gente tem que buscar no rio os pontos mais lentos dele. Onde que o rio está correndo mais lento? Porque se o rio corre a 6 km por hora e minha remada está a 6 km por hora, se eu subir a 7, 8 km por hora, em questão de minutos, eu vou fadigar e acabou o pescador. Entendeu? Você vai passar Perfeito. mal.
E aí a Então, gente nessa hora pensa igual um peixe. Então vai atrás de pedra, atrás de isso, tronco. então a gente, Uhum. isso, perfeita visão. Então a gente tem que buscar, eu vou atrás daquela pedra, depois daquela pedra eu vou para a margem, normalmente a margem, como tem o remanso, normalmente Aham. a margem é o lugar, os redemoinhos, remanso, né? Normalmente a margem é o lugar mais lento do Legal. rio, né? Então a gente vai se escondendo, né, pela margem, e quando tem que transpor uma árvore caída, uma pedra, o que, que é muito importante? Não queira brigar contra a força da água, você nunca vai ganhar. Uhum. Então, o que, que a gente joga? Tem um vídeo muito bacana na internet que deve ser alguma coisa assim, Padovan subindo o rio Piracicaba. Legal. O que que aconteceu? Eu descemos todo mundo pescando, na subida tinha um pescador amigo que eu já não lembro o nome, faz tempo que eu não vejo ele, mas ele fadigou e falou, não vou conseguir subir. Eu falei, amarra no meu que eu puxo. E teve... Não, eu subi o Caramba. rio Piracicaba inteiro puxando ele, mas teve um ponto de uma corredeira que a turma não conseguiu subir, que a gente tinha que sair de trás de uma pedra, então você sai com o caiaque na diagonal, só que quando você aponta o bico na água rápida, já vira o caiaque. Então, Hum, qual era o segredo? É a gente entrar na diagonal quase reto, já para subir, para a proa cortar. Porque se o caiaque virou de lado, já esquece. era. Onde que está o erro, Rodrigão? O caiaque virou de lado, o cara tenta fazer força. Para quê? Para Pra voltar para a ajustar. posição correta. Não. Nesse momento, o que, que você faz? Desiste. Fala assim, essa eu perdi. Volta. Deixa, vai Doido. para baixo, inicia a subida de novo e tenta melhorar, não deixando com que a proa saia do seu objetivo. Se você entrou muito na diagonal e começar a virar você, não adianta, você vai virar. Não Olha que tem legal, como. galera. Então, Ciência pura. então, nesse vídeo, Ricardo Padovan subindo o Rio Piracicaba, que o Jair, do APC, Pescadores de Campinas, que Legal. ele filmou, mostra que eu subo uma e ele não subiu. Ele ficou brigando, 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 não conseguiu. Aí ele foi inteligente. Ele viu que ia virar, o que, que ele fez? Ele estabilizou com o pé para fora, se eu não me engano, não estou lembrado, mas assim, ele voltou lá para baixo, aí ele subiu de novo, aí conseguiu. Legal. Entendeu? Bem Então tem que legal. se esconder. E outra coisa, pensa o sacrifício de você tentar segurar um equipamento, o caiaque quase virando, subindo o rio. Então, vai É subir o rápido. rio, a pegada vai ser longa. Guarda o equipamento e amarra o equipamento, né? Ótimo. E outra, se não der como, se não você vê, você não está bem fisicamente, os braços estão cansados, batimento lá em cima, já está com falta de ar, faz uma portagem segura. Sai pela margem, veja às vezes, normalmente a margem dá pé. E puxa o caiaque pela cordinha, deixa uma cordinha na frente fácil para fazer isso daí, e você puxa o caiaque, seja pela margem por terra, para transpor esse ponto mais difícil. Legal. Melhor ser esperto do que ficar forçando além do seu Com limite, certeza. por vergonha, orgulho, qualquer coisa Não, boba nesse sentido aí, não talvez até tem colocando a vida necessidade. em risco, né? Perfeito. Show, show, bem legal. Realmente, o uso de colete é fundamental, o Deco está comentando aqui, tempo de Perfeito. remar, né, se cair e tudo mais, show de bola. Mais alguma pergunta aí, galera? Vocês, por favor, mandem para o Padova, vamos aproveitar que ele está aqui hoje, puxar o conhecimento Imagina. dele. A gente está chegando aqui em 56 minutos de live. Se a gente passar um pouco mais, a gente refaz, só para a gente também finalizar a conversa, né? Maravilha. Tem alguma coisa que você quer levantar aí também, Padova, para a gente? Eu assim, tem muita gente que começa a pescar de caiaque, acha difícil, ou devido à idade. A gente tem um amigo, o Bono, né? Uhum, uhum. Que uma vez eu coloquei ele num lugar que era percurso do Campeonato Brasileiro de canoagem de Águas Brancas, né? De descida de corredeira, e ele foi. Então, assim, o Bono é um exemplo pra gente, né? E eu fico feliz de ver pessoas como o Jean, que veio aqui falando tão bem sobre o caiaque. Legal. Depois ele falou, eu achei incrível, parabéns para vocês dois. A quantidade de informação prestada foi muito bacana. Ele é gente Então, boa pra assim, caramba. sensacional. O Jean é uma pessoa que está aí para somar É, com a Associação Brasileira de Pesca com Mosca. É incentivador tremendo da pesca com caiaque. Então, assim, quanto mais pessoas
puderem ajudar, né? Vamos ajudar, vamos trazer mais pessoas para a modalidade. Eu tenho minha preferência, mas é igual eu falei, vamos pescar com caiaque a motor, caiaque a pedal, com importado, com nacional. O importante é estar pescando. Aí, gosto, cada um tem o seu. Um gosta de carro rebaixado, um gosta de carro alto, e o caiaque é a mesma coisa. Vamos ser felizes todo mundo junto. Eu tô montando meu barco agora, mas deu saudades do caiaque, viu? Depois dessas duas conversas. Deu saudades pra caramba. E o fantástico do caiaque é a possibilidade da gente chegar em lugares, muitas vezes, onde o barco não chega. Com certeza. Certeza, né? Absoluta. Tiaguinho Martinelli, né? Lembra do Tiaguinho? Tiaguinho fantástico. Fizemos acampamentos sensacionais de caiaque. Então, só tomar cuidado com a capacidade de carga e procurar fazer uma carga não muito pesada. É sensacional acampar de caiaque. Então, você tem a possibilidade, muitas vezes, como que a gente faz para alcançar pontos distantes, muitas vezes? É fazendo uma pescaria de 2 dias e colocando um acampamento no meio. É fantástico o prazer de fazer, assim, ó, eu solto quase todos os meus peixes. Na verdade, eu solto todos. Acampamento, a gente guarda alguns para comer. Faz um peixinho na beirada. Isso, não tem problema nenhum. Então, assim, é muito gostoso uma conversa na beira da fogueira, os caiaques do lado da barraca, é muito bacana. Quem tiver oportunidade, faça. É muito bacana. Eu tô aí para ajudar. Manda mensagem que a gente ajuda. Top. Muito legal. Aqui, ó, tá encerrando, porque ele encerra antes de 1 minuto. Vamos fazer outra live, outro bloco, só pra gente poder continuar nossa conversa e encerrar. Maravilha. Também. Beleza? Vamos lá então, galera. Passar pro próximo bloco. O podcast é o Realcast. Eu vou digitar para todo mundo aí, né, Padova? Porque depois a galera pode escutar isso aí no carro, no escritório, onde quiser, pode escutar. Spotify, Deezer e iTunes, o Realcast. Vai ser o episódio 36. Eu mesmo acompanhei a entrevista, eu assisti 2 ou 3 vezes a entrevista do Jean, eu achei muito bacana, e eu acompanhei também pelo, qual o nome? Que eu para essas coisas eu sou chucrão pra caramba. O que, Spotify? Isso, isso. Eu acompanhei pelo Spotify e no trânsito, eu tava no trânsito parado, tava fazendo algumas coisas, coloquei lá e fui escutando no carro. Top demais, nós falamos muita besteira lá? Imagina, não, que qualidade de entrevista, parabéns mesmo, muito bacana. Eu acho, Rodrigão, assim, eu acho fantástico, eu gostei muito da maneira como você começou a trabalhar com Fly, transformar seu hobby num trabalho, né? Eu acho que muito mais pessoas devem fazer isso. Você soma demais com o Fly. Hoje o seu canal está muito completo. Eu comecei a ver cada personalidade, as pessoas que a gente tinha como fã quando nós começamos, né? Eu nem vou começar a falar aqui porque são tantas, mas assim, pessoas que eram, como que eu posso dizer, referências na pesca com mosca pra gente. Então tá com conteúdo muito bacana no canal. E eu falo para você, nós tivemos a bênção, né, de quando começar ter o Fly Fish Brasil ativo. Com certeza. Brasil. E eu já chamei o Rafa várias vezes para vir aqui falar, mas você conhece o tanto que a figura é rabugenta. Não, mas eu vou o Rafa vai até ele vir aqui. Porque ele, na verdade, como é que pode falar, cara? Foi um berçário ali para vários pescadores de fly, né? E ele também aqui, né? E aqui, ó, ajudava levava todo mundo. Não, fantástico. Né? Muitos, inclusive, falavam da maneira do Rafa ser, né? Mas assim, pô, como que vai conduzir um grupo grande daquele? Não tem como. Pescador é tudo de sacanear um com o outro, piada, bagunça. Então tem uma turminha tão gostosa lá de trás, Juninho, Edu Ribas, Nelson. Então tem uma galera tão grande lá. E assim, aquilo foi uma bênção. O Fly Fish Brasil, acho que quando ele recebeu uma premiação foi super justo, porque não só o Fly Fish Brasil, para mim eu comecei no Fly Fish Brasil e depois eu acabei frequentando um pouco também Mosqueiro do Rio. Eu também comecei no Fly Fish Brasil, Mosqueiros menos um pouco, mas menos, Brasil, mas assim... Acho que a gente teve uma unificação de amigos ali que estavam num ritmo ali que é
bem legal, né? Isso, foi fantástico. Então, assim, eu tenho uma gratidão muito grande pelo Fly Fish Brasil. Total. E o que você está fazendo aí também é uma coisa muito bacana. Eu estou vendo muito rico o canal em relação a conteúdo, a maneira como você está trabalhando em relação às entrevistas, aos cursos. E a gente só tem a agradecer, porque é assim que a modalidade vai crescer, um ajudando ao outro, né? E Cara, todo legal mundo demais. ajuda a modalidade. Todo mundo ajuda a modalidade, com certeza. Se tiver mais gente fazendo, soma. E eu quero te agradecer demais, cara. Tá vindo aqui, tá Imagina, participando imagina, e compartilhando seu conhecimento e sua experiência com a gente. imagina. Bacana demais. Teve algumas perguntas que deixaram no bloco anterior, eu notei aqui. Pediram uma recomendação de colete salva-vidas. Qual modelo que você usa? Ou se a pessoa não achar esse, de repente algum modelo semelhante em questão de perfil. A gente tinha conversado com o Gê alguma coisa assim dele ser mais aberto um pouco para facilitar a remada. O que você vê? Qual que é o Isso. modelo ideal aí? O que a gente deve procurar? Então, existem. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, por quê? Porque as embarcações que a gente usa para competição, para travessia, normalmente a gente está amarrado ao caiaque. Então a gente não é obrigado a Não usar. precisa. Por quê? Porque a gente usa o leste. Porque Aí a é gente usa o bruto, hein, leste. galera? Porque O nós leste estamos. é a corda que prende. Isso, é a cordinha que prende. Então, no caso da gente cair, a gente puxa ele, segura nele e sobe novamente. Entendeu? Entendi. Então, no caiaque não é obrigatório o uso, mas é importantíssimo. Eu já passei muito aperto. Eu já tive amigos, e tem amigos de vocês aqui, que eu não vou citar o nome, mas já passaram aperto junto em rio. E o cara é guia também. Então, assim, galera, tem que usar colete? Sim. Tá? Então, assim, o que é importante no colete? Verificar o peso sério, dele. Né? Existem duas. Eu não. Pode ser que eu fale alguma bobagem aqui e depois eu me retrato com vocês. Mas existe o colete salva-vidas, existe os flutuadores. Tá? Então, muitas vezes, o colete ele não é para salvar você, mas para te ajudar a ter uma flutuabilidade melhor. Legal. Então, o que é importante? Verificar o peso dele. Tá? E tem coletes que com o tempo que você está na água, que ele encharca, ele perde um pouco dessa capacidade. Então, assim, primeira coisa, é importante saber nadar. Se não sabe, jamais tire o colete. E pegue um colete que tenha uma flutuação adequada ao seu peso. Excelente. Excelente. Tá? Beleza. Tem algum modelo que você já usou, que você gostou, que você indica? Putz, eu já vi os da Bruden são bacanas. Valeu, Júnior. Os coletes da Bruden eu já vi colete bacana. Tem a marca que dá uma força pra gente também, mas eu não tô lembrado da marca agora. Mas quando eu lembrar, eu vou postar uma foto. Manda pra mim a vocês. foto no Stories também, remarco você. Ele é pequenininho, mas ele é ele auxilia na flutuação. Ele não é salva-vidas, então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso daí. E assim, vamos testar o equipamento antes. E outra coisa importante, vai começar a pescar de caiaque, é obrigação de quem pesca de caiaque saber retornar para o caiaque. Então, vira o caiaque e depois volta para o caiaque novamente. Tem que estar craque nisso. Tem diversos vídeos na internet ensinando a fazer a volta para o caiaque. Não tem segredo. Manter o corpo na flor d'água e se conduzir de maneira na flor d'água de volta ao caiaque. Não tem segredo. Entra com o peito e depois puxa as pernas. Top. A galera tá comentando aqui sobre o modelo a marca do colete flutuador, né? Activa, Hydro 2, não sei se é algum desses aí. Não, são todos cartes bons. Isso, eu vou lembrar e vou postar aqui. Outra coisa bacana dele, ele ter regulagem. É legal que ele tenha regulagem, tenha zíper e de preferência bolso. A gente usa muito bolso para o alicatinho, para tesourinha. Então, é legal ter um pouquinho de bolso no colete, aí ajuda bastante. Sobre a questão de remo, onde colocar o remo, eu sei que tem caiaque que tem o apoio do remo de lado, né? Isso. E tem caiaque que não tem também? Tem caiaque que não tem caiaque que não tem apoio do lado. Eu gosto de usar o remo no colo. Eu gosto muito. Se eu tiver pescando sentado, remo no colo, porque às vezes o peixe me puxa para
para cima do cardume, eu não quero espantar os demais. Você já... Então, eu já com uma mão só, eu vou remando para trás devagarzinho. Agora, se eu estou em pé, eu procuro deixar o remo de uma maneira como ele não balance. Se eu deixar ele na posição de remar, apoiado no caiaque, às vezes ele vai balançar e vai fazer barulho. Desliza. Então, Entendi. eu deixo ele de comprido, de uma forma como ele não fique balançando, de preferência com a pá dentro do deck, para o peso da pá manter ele estabilizado e que ele não fique balançando. A gente tem que tomar cuidado, inclusive, com o tamanho, com o barulho da pá, para ficar em pé e para se aproximar do ponto de pesca. Então, quando eu estou remando, eu costumo diminuir a velocidade quando eu estou chegando no ponto pesqueiro, né, no meu ponto-alvo. Eu diminuo a velocidade e faço uma remada lenta e com a pá inteira dentro da água. Top. Porque a pá pela metade, esse refluxo de água e a força muitas vezes vai fazer barulho. Se eu coloco a pá inteira em um movimento lento, zero de barulho. Legal, hein, galera? Top demais. Vamos ver se tem mais pergunta aqui. Já falou já sobre a questão do remo. Bom, mais uma outra aqui. A questão do hack. Eu sei que tem modelos de hacks para colocar vários caiaques. Por exemplo, eu tenho um simplesão. Dá para colocar mais de um caiaque? Coloca eles junto? O que você acha disso daí? Tem alguma coisa no site? Muito bacana. Primeira coisa, quanto que o fabricante fala que esse hack aguenta de peso? Então, ele fala que aguenta 40 quilos. Tá, 40 quilos distribuído nos dois. Então, é 20 quilos em cada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, muitas vezes, tem que ver quanto de peso que suporta e qual a melhor maneira de carregar o seu caiaque. Por quê? Para que esse caiaque não caia na estrada e provoque um acidente gerando vítima, óbito. Meu Deus do céu! Se eu contar para vocês um negócio que eu tive, o tal do Summer Hack, que era umas ventosas. Puta Pelo merda, amor de Deus. Padovan. Puta merda, cara. Isso é um crime. Isso é só para carregar caiaque dentro da cidade. E prancha. Isso, Só é pranchinha. Complicado. Nossa, e bem que dor amarrada. De cabeça. Amassou o teto do meu carro na época. Isso, Puta que dor de cabeça, cara. Não. Pega então, um assim, hack foda. Pega um hack foda. A gente tem que... E outra, muito cuidado. Vamos levantar uma bandeira aqui bacana. Muito cuidado com a instalação do hack. Eu já vi as pessoas instalarem o hack. Quanto custa o caiaque? Eu tava com um caiaque de 2,5 pau, tá? Mas quanto custa o teto do seu carro? Né? Isso aí, então, a instalação errada do caiaque, eu tenho os carros básicos, né? Ainda eu mando fazer o hack muitas vezes da picape minha, eu posso colocar muitas... Tá bom, eu falo pra ele, tá bom. Como é que é? Ele falou que alguém falou palavrão aí. Falou que é feio o que falou. Figuraça. Legal. Passa vergonha aqui. Top, top demais. Quer dizer que ele tá escutando, ele tá ligado. Ele tá atento, ele tá ligado. Então, assim, tem que tomar um cuidado muito grande com a instalação do rack. Vamos prestar atenção no quanto que o fabricante fala que aguenta de peso e se for exceder, toma cuidado, né? E para amarrar o caiaque também tem que ter muito cuidado. Porque um caiaque... Já aconteceu vários acidentes de cair em caiaque em rodovia. Estava até esse tempo atrás o pessoal... a empresa de concessão da rodovia soltou um vídeo que estava correndo esses tempos atrás de um caiaque de pesca que caiu na rodovia. Então isso pode ser uma coisa muito séria. Então vamos prestar bastante atenção com isso daí. Eu já levei até 3 caiaques. Se alguém tiver dúvida, eu já cheguei a levar 3 caiaques empilhados. Todos realmente sem ficar com o bico para cima, só que eu tinha uma montana, que ela estava com o rack original, que é super forte, e eu mandei fazer um Santo Antônio traseiro para o final da picape, que eu acabei passando a receita... Esse Santo Antônio é uma extensão? Santo Antônio, esse Santo Antônio, ele é um Santo Antônio realmente que é colocado na traseira da montana. Então os caiaques vão em cima. Quem for fazer tem que prestar atenção na altura, porque se vai fazer muito alto, o caiaque vai pegar no teto. Então tem que sempre fazer ali uns 7, 8 centímetros mais baixo do que o Santo Antônio original.
E esse Santo Antônio fica muito forte, dá para colocar coisa de 100, 200 quilos em cima, levar vara de eucalipto aí que não tem Top, problema. top demais. Bom, excelente. Mais alguma coisa? Eu acho que. Não, acho que Ou, qualquer eu coisa a quero. turma manda, procura a gente, nós estamos à Manda pro disposição. Padova, esses incomodam ele à vontade, para quem estiver ouvindo também. A O gente seu ajuda Instagram, demais. eu vou mandar a galera te incomodar aí. O Não, Instagram, como pode é que tá? mandar. Como é que tá seu Instagram? Rapaz, boa pergunta, hein? Deixa eu, Dá uma olhadinha aí, eu tenho como é até que eu dúvida, vou tem isso olhar daí. aqui? Deixa eu ver aqui. Ah, achei aqui, ó. Ricardo Underline Padovan. Isso aí, Padovan, no final. É, isso aí. brother, quero te agradecer. Muito obrigado por tomar um Imagina. tempo aí do seu dia, na correria aí, parar para conversar com a gente, compartilhar seu conhecimento mais uma vez. Muito obrigado. Tamo junto. Temos que combinar a pescaria. Vou te esperar aqui em Três Marias, hein? Não, com certeza. Aí, puta, aí gostou demais. Aí, ó, a Top. primeira. Eu lembro uma vez, eu vou contar bem rapidinho. Eu cheguei para a esposa 10 horas da noite na sexta-feira. Falei, amanhã eu vou realizar meu sonho, pescar no Rio São Francisco. Aí eu coloquei o caiaque no carro e segui direto. 1 hora da tarde, estava com o primeiro dourado na linha, abaixo da barragem no São Francisco. Foi demais. Top Inclusive, demais. nesse dia, ó, bem rapidinho, tem 2 minutinhos? Não, temos sim, claro. Então, eu parei para almoçar na pousada, né? Aí eu puxei o caiaque para cima e subi com o remo. Aí eu tô almoçando, daqui a pouco alguém fala lá, tinha alguém aqui com caiaque amarelo? A moça falou, esse moço chegou ontem com o caiaque dentro do carro, ele deve ter colocado na água. Aí esse caiaque tá uns metros para baixo aí, 1 quilômetro para baixo mais ou menos aí. Aí eu saí correndo, aí a hora que eu fui ver, realmente passou alguém de barco, a água bateu e levou o caiaque para baixo do rio. Aí eu saí correndo com o remo e fui nadando rio abaixo no Rio São Francisco e No São Francisco? o caiaque Do... tava rodando para baixo. Eu fui nadando até encontrar o caiaque. Então com um braço eu segurava o remo lá na frente e o outro eu fazia braçada, que nem educativo na Surreal! natação. Aí depois eu cansava esse braço, eu segurava o outro remo esticado e com o outro braço eu ia fazendo abraçada, batendo bastante perna e buscando a parte do rio dessa vez que mais descia rápido, para chegar mais rápido no caiaque lá embaixo e achar ele. Aí a hora que eu achei ele, subi em cima e subi remando daí. Você chegou a Então, descer a cachoeira grande lá com caiaque ou não? eu tava com o Edu Ribas, então eu acabei pescando pouco tempo sozinho lá. Entendi. Mas meu sonho é fazer uma expedição remando. Vamos marcar alguma coisa aí que Cara, eu topo. lá é Eu topo. demais, né? Se tiver mais Lá é gente aí, lindo. vamos combinar. Lá Lá é lindo. E assim, ó, eu pegava na média. A gente parava de pescar 3 horas da tarde de tão cansado, né? Os dedos já machucados. É. E parar, a gente pescava na média de 40 dourados. A captura era na faixa de 40 dourados por dia. Ainda tinha que parar para afiar anzol, porque o anzol ficava cego de tanto pegar. Era Lá tem muito demais, né? douradinho. E nessa época, no final do ano, outubro, novembro, os grandes começam a dar uma subida. E pode pescar e Show. soltar. Então, Não, vale a pena. Vale a pena. legal. Quem sabe esse negócio desse corona, a gente expurga esse trem logo, chega a vacina, e a gente consegue marcar uma ainda. Quem Não, com sabe? certeza. Com certeza. Brother, show de bola. É isso aí, eu queria agradecer a todo mundo que apareceu por aí, o Rodrigão, Juninho Dan, Thiago Martinelli, o Rafa, enfim, todo mundo tem o Dr. Marcelo de Araçatuba, então tem uma galera grande aí. Gostaria de agradecer todo mundo aí. Desculpa se eu não, se eu esqueci de alguém aí, mas eu sou meio cego, não consigo enxergar de longe. Então, como eu estava sem o óculos e foi meio na correria para eu vir da clínica aqui para a gente fazer a live, Aham. então eu tive que correr, foi um pouco no improviso aí. Não, mas foi ótimo, cara. Eu quero agradecer a todo mundo que participou aí, todo mundo que viu a gente, que mandou comentário, pergunta. Show de bola, galera. Muito obrigado aí pelo carinho. E agradecer pelo convite aí, saber que você tem toda a minha admiração aí pelo fomentador, pelo quanto que você está somando aí com a modalidade nossa, que continue assim. E eu sou um dos que está todo momento aí acompanhando aí as entrevistas. Cara, é um prazer, velho. Tamo junto. Beleza? Maravilha. Boa noite aí, um abração. Valeu, Grande galera. abraço a Obrigado. todo mundo. Tchau, 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 tchau. galera. Valeu.